Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao nosso canal Regressão e EQM, né? Estamos aqui para mais um vídeo aqui com vocês. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma sessão especial de regressão a vidas passadas. Nesse caso aqui não é uma sessão realizada por mim, mas pelo Dr. Roger J. Wooger, um analista junguiano inglês, britânico, nascido em 1944, falecido em 2011. Ele foi um psicoterapeuta, pessoal, um psicólogo, né, junguiano, escritor e um dos mais renomados especialistas em terapia de vidas passadas no mundo todo, que é o assunto aqui do nosso canal, o principal assunto. Como eu disse, de origem britânica, ele combinou a sua formação acadêmica em psicologia, mitologia, religião comparada, com uma abordagem terapêutica bastante profunda, chamada de integrativa. Integra corpo, mente e a espiritualidade. O seu livro, o mais famoso de todos, As Várias Vidas da Alma, em inglês é Other Lives, Other Selves, 1987, é esse livro. É considerado uma obra de referência mundial sobre terapia de vidas passadas. No livro, ele explica como traumas de vidas anteriores podem afetar profundamente a saúde física, emocional e espiritual das pessoas no presente, na vida presente, e como é possível acessar essas memórias para promover a cura. No capítulo 2 desse livro, né, que eu acabei de mencionar, As Várias Vidas da Alma, o Dr. Roger conta como funcionava a terapia que ele realizava com um grupo de pessoas, um determinado grupo bem específico. No capítulo 2 ele está narrando essa experiência com esse grupo. E se vocês me permitirem aqui, eu vou lhes contar da forma como o Dr. Wooger narrou um episódio em que ele realizava um exercício de regressão coletiva com esse grupo. A história é bem interessante. Ele diz que é um domingo de manhã, um grupinho está sentado em um círculo, sentado num carpete da sala de visitas da casa onde ele mora com sua esposa Jennifer, uma casa que fica no interior do estado de Nova York. Ele diz que esse grupo é um grupo de terapia de vidas passadas que se formou há pouco tempo com esse intuito de trabalhar aí questões psicológicas, e um jovem, um homem mais jovem, com 20 e poucos anos, a quem ele chamou de Peter, ele está deitado, de olhos fechados, seu corpo contorcido, ele vira a cabeça para um lado, faz careta, seus punhos e dentes estão cerrados. O grupo acabou de fazer um pequeno exercício para encontrar a imagem de um personagem de outra vida, de uma vida passada, com a qual cada um se identificasse. Nesse exercício de imagens, chamado de exercício de imagens dirigidas, realizado sempre com os olhos fechados, normalmente as pessoas deitadas, cada uma das pessoas participantes deve se imaginar por algum tempo como uma outra pessoa em um outro tempo, com um outro corpo, evidentemente. Ok? Depois de compartilhar rapidamente, né, entre as pessoas do grupo a sua experiência pessoal de passar, né, por essa experiência, desde uma freira italiana até um escravo romano, o grupo resolveu dar atenção ao jovem que estava ainda naquele processo regressivo e que começou a falar. Dizia ele que
ele estava sendo açoitado por um fazendeiro. O Dr. Roger perguntou, mas o que mais está acontecendo? Ele diz que há 2 peões que o estão segurando pelo braço contra uma cerca e o fazendeiro o chicoteia. Ele naquele momento começa a se revoltar contra o fazendeiro, xingando. Roger Wooger pergunta para ele se ele não grita, se ele não sofre. Ele diz que gritar não, que ele não iria gritar. Esse espancamento está acontecendo simplesmente porque ele disse não quando o fazendeiro disse a ele para ir tratar as galinhas. Perguntado sobre o que ele queria ali naquele momento, ele falou que só queria sair daquele inferno, ele não aguentava mais. Em um determinado momento, ele já se encontra com uma idade já não tão jovem, né? Ele tinha 10 anos quando se passou esse espancamento, ele já é adolescente agora e ele já tem condição até de reagir, mas ele diz que ele não reage com medo de sofrer. Ele não reage com medo de sofrer mais represálias. De qualquer forma, ele cresce muito revoltado, muito infeliz. Ele tem problemas de fala, ele tem problemas com dicção, ele adquire tiques nervosos, enfim, é uma pessoa bastante esquisita. Mas lá no final da adolescência, o fazendeiro morre, ele não tem mais razão para ficar onde ele fica e ele sai, vira um andarilho. Mas é uma pessoa bastante complicada, muito sofrida, nunca recebeu amor, nunca recebeu bons tratos, enfim, muito sofrimento. Em um determinado momento ele conta que ele já está com 84 anos e falece com 84 anos, internado num hospital estadual de caridade. Quando o Roger Wooger pergunta para ele, mas não teve nenhum evento importante na sua vida? Ele automaticamente se transporta para um momento em que, como ele se transformou num trabalhador itinerante que ia de cidade em cidade, sempre andando, vivendo muitas vezes até de favores, ele se encontra numa cidade, ele é conhecido lá, e determinados homens lá da cidade que têm alguma coisa contra uma determinada senhora que vive isolada numa casa grande, talvez numa fazenda, eles acabam provocando esse rapaz para que ele pudesse ir até a casa dessa senhora, para que a ameaçasse de morte e até talvez a espancasse. Ele recebe dinheiro para isso. Bom, ele se vê caminhando por um campo de dentes de leão até chegar a essa casa grande. Ele é bem recebido por essa senhora, que lhe oferece chá, oferece algo de comer. Ele até comenta que ele nunca havia sido tão bem tratado. Ao entrar no interior da casa, ele encontra uma espécie de cozinheira que está ali, né, cozinhando e que acha o sotaque, o jeito dele, os tiques dele muito engraçado e começa a falar sobre isso. Ele fica bastante irritado e de repente ele solta do nada que ele iria matar a velha, a senhora dona da casa. Bem, ocorre que ele acaba realmente espancando a senhora, a dona da casa, matando-a, arrastando o corpo e jogando num poço que se encontra no fundo da casa. Não tem informações se também ele havia matado a cozinheira, alguma coisa assim, pelo menos não aparece isso na regressão. E ele foge, pé na estrada, e ninguém nunca descobre que foi ele que cometeu aquele assassinato. Por fim, ele acaba vivendo uma vida miserável, né? Remorso, sempre com muito ódio, muita violência na vida dele, até que chega o momento dele falecer e ele deixa o corpo.
e ele vê o distanciamento do seu espírito do corpo e ele se vê sendo acolhido por aquilo que ele chama de anjo. E esse anjo, diz ele, faz com que ele veja um modo de vida que ele teve e ele carrega consigo arrependimento, muita dor, né, pelo abandono, pela tristeza, sempre vivendo com muita violência. E em determinado momento o Dr. Roger pergunta para ele se ele se enxerga naquele rapaz. Ele diz que sim, que ele se sente uma pessoa violenta por dentro e que se de repente ele tivesse um arroubo de raiva, ele pudesse cometer aqueles atos violentos, sempre com pensamentos de violência, de guerra. Ele na vida presente se sente assim e também com um sentimento de culpa que ele não sabe explicar. Enquanto ele está narrando, na figura daquele rapaz, né, do meio oeste americano, as pessoas todas comovidas que participam dessa sessão tentam acalmá-lo, e até que ele desperta. E claro, na figura do Peter, ele não está sentindo tudo aquilo que ele estava sentindo enquanto estava naquela regressão. Essa foi a história, tem um conteúdo terapêutico bastante importante. No livro todo, que é muito interessante, há muitas regressões transcritas, muitos tratamentos, toda a terapia que ele apresenta em todo o livro com muitas pessoas. Ele traz ali os relatos os mais interessantes e a gente vai trazendo aqui para vocês. Uma oportunidade da gente estar próximos, de estarmos próximos, de dialogarmos um pouco mais e de manter aqui o nosso contato aqui com vocês. Se gostaram dessa história e quiserem compartilhar alguma história pessoal de regressão, deixa aqui nos comentários, vai ser bem legal ouvir de vocês, tá bom? É isso. Tchau, tchau, pessoal.